Olá, seja muito bem-vindo ao canal Reformado. Aqui você aprenderá a teologia de uma maneira simples. Inscreva-se, deixe seu like e o compartilhe. Vamos para o vídeo. Pergunta assim sobre a questão de artes visuais e cênicas, se elas podem ser consideradas uma forma de pregação quando são usadas para falar do Evangelho, ou se ela cai nessa questão da emoção, do sofisma. Não, eu creio que as artes, elas têm que Vai ser... com calma que eu lancei o devocional ontem. Sim, então, você devia ter me falado, pastor. Você devia ter me falado. Eu creio que as artes, elas precisam ser redimidas também pelo Evangelho de Cristo. Cristo é Senhor de todas as áreas da existência humana. Não é só da minha alma, mas Ele é Senhor do meu trabalho, do meu negócio. Ele é Senhor das artes, da política, da economia. Então, o reino de Cristo se estende a tudo. Então, nós devíamos resgatar também o papel das artes dentro do mundo, né? Para que elas servem. Eu acredito que as artes, elas podem ser usadas, mas dentro das limitações próprias do campo. Eu vou dar uma ideia, vamos historiar. Depois que o cristianismo foi considerado por Constantino a religião oficial do Império Romano, aí no século IV, todo o Império Romano foi considerado cristão por força de decreto. Todo mundo era crente, todo mundo tinha que se batizar. Mesmo que o cara era pagão e não nasceu de novo, mas era batizado e considerado cristão. Com o passar do tempo, os pregadores, né, eles perceberam que o povo não entendia o Evangelho. Então eles tiveram a ideia de fazer o seguinte: vamos fazer representações dos santos aí seria Paulo, Pedro, João, os grandes líderes, né, Agostinho. Vamos fazer representações, uma figura, uma imagem deles para servir de inspiração. Então foi quando eles fizeram as imagens de Pedro, de Paulo, de João e de Agostinho, de fulano, aqueles que eram considerados santos por eles. E colocaram nas igrejas apenas com o objetivo de ajudar a inspirar as pessoas e provocar nelas admiração e estímulo para a santidade. Eles chamam de veneração, né? Não demorou muito, o que é que aconteceu? O pessoal estava de joelho fazendo pedido a Santo Agostinho. Não demorou. Desvirtuou, porque o coração do homem é idólatra. E nós somos muito voltados para os sentidos, aquilo que você vê, sente, respira, escuta, enquanto que o culto a Deus ele é de natureza espiritual. Romanos capítulo 12, o vosso culto racional, está dito lá. Deus é espírito e deseja que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, os protestantes sempre lutaram muito com essa questão da presença do visual no culto. Porque se ele não for usado da forma correta, desvirtua. Vai ser como aconteceu na Idade Média. Quando os reformadores assumiram as igrejas, eles acabaram naturalmente com a idolatria e também havia a dramatização dos mistérios. Eu sei que eu estou pisando aqui num terreno perigoso, mas eu vou tentar ir com calma. O que era a dramatização dos mistérios? O pessoal, na Idade Média, vendo que o povão não entendia a pregação do Evangelho, resolveu dramatizar para ficar claro. E aí havia profissionais que dramatizavam as histórias da Bíblia, né, e os mistérios de Deus e tudo mais. Quando os reformadores assumiram as igrejas, eles tiraram aquilo ali e disseram, porque o meio de instruir o povo e de pregar o Evangelho é a palavra de Deus. Não há substituto, porque tinha substituído. O padre, a missa era em latim, ninguém entendia latim, inacessível, então a dramatização tinha o seu lugar ali. Mas quando os reformadores assumiram, traduziram a Bíblia para a língua do povo e disseram, não tem substituto. Agora, Lutero não era contra, ele permitiu, ele achava, por exemplo, que nas escolas, que ele incentivou muito, a dramatização, por exemplo, da parábola do bom samaritano, que era um exemplo que ele usava, deveria ser usado para instruir as crianças e coisas desse tipo. Então, eu acho que no culto, nada pode substituir a pregação. Um homem levantado por Deus, ungido por Deus, que conhece a Escritura e transmite a vontade de Deus para a igreja. Isso não pode ser substituído. O risco da dramatização, das artes cênicas e tudo mais, é que elas podem acabar dando a impressão de que elas substituem isso. E que elas são suficientes em si mesmas. Não são. Então, na minha igreja, por exemplo, a gente tem cantata de Natal. Então, às vezes, tem uma pequena dramatização da história do nascimento de Jesus e tudo. Mas termina com pregação.
Eu chego e exponho a palavra de Deus, dizendo o significado daquilo e chamo as pessoas a acreditar na palavra de Deus. Então, usado no seu devido lugar, não é, sem ameaçar a pregação e sem se tornar o centro de tudo isso, né? E, então eu acredito que pode ser feito, mas dentro desses limites muito estreitos aí colocados, pastor.